Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta segunda-feira no nosso café, dia 25 de agosto de 2025. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo. Comenta o que você achou da atuação de ontem e já projeta a quarta-feira. Copa do Brasil, fase quartas de final diante da equipe do Botafogo, que ontem nos salvou, hein? Ao vencer o Juventude e deixou o Vasco fora da zona de rebaixamento, pelo menos até o jogo com Vitória. Compartilha se você gosta do nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. Gratidão, passamos de 226 mil amigos. Bom, olha, se tiver a função hype aqui também, dá um hype nesse vídeo aí para ele startar para outros vascaínos. Bom, o Botafogo ontem salvou o Vasco, né? E curiosamente é o Botafogo que a gente pega na próxima quarta-feira, em São Januário. Botafogo que não vencia o time do Juventude. Até anotei isso aqui. Eu acho que tem desde 2006, se eu não estou equivocado. Isso, o Vasco foi o último a vencer lá em Caxias do Sul em 2009. E o Botafogo já não vencia desde 96. Caramba, desde 96. Mas foi lá e venceu por 3-1. E graças ao Botafogo, o Vasco não dormiu na zona de rebaixamento, ou entrou na zona de rebaixamento. Hoje tem o Vitória com o Flamengo. Dificilmente o Flamengo vai deixar de vencer esse jogo. Se empatar, já deu ruim pra gente. A gente entra na zona de rebaixamento. Por culpa nossa. Total culpa nossa. Os dois últimos jogos foram horrorosos. O Vasco, depois que goleou o Santos, e eu achei que conseguiria embalar uma sequência de vitórias que o Vasco não faz no Campeonato Brasileiro, em 20 jogos tem apenas 5 vitórias, vai brigar até o final desse jeito para ficar apenas na primeira divisão, o que é uma vergonha, mas o time declinou. Ele até vinha performando em empates, até mesmo em derrotas. Você diz assim, não, mas está jogando bem, está faltando resultado. Aí performou, teve resultado contra o Santos. Contra o Juventude foi aquele horror. E ontem não merecia nem um empate. Falhas individuais, falhas coletivas, são muitas falhas, sempre no plural. E esse grande número de falhas sempre leva a uma derrota. E ontem não foi diferente. Ah, mas é muito difícil ganhar do Corinthians, o histórico. Não adianta. Esse time do Corinthians era para o Vasco ganhar. Em casa, era para ganhar. Mas com a quantidade de falhas, aí, meu amigo, não tem como. Aí o Corinthians veio aqui e venceu por 3-2. Ah, agora é olhar para frente? Não. É olhar para trás também. Olhar para o jogo do Juventude, olhar para o jogo do Corinthians. Por que nós caímos tanto de rendimento? Por que o técnico Fernando Diniz não faz uma meia-culpa e ele não fez? Na coletiva, ele sempre quer olhar o lado dele para justificar o que a gente observa em campo. Um time que vira um bando dentro de campo, uma desorganização. Ele disse, por exemplo, na coletiva, que o Nuno não é extremo, não é ponta, ele é por dentro. Ué, mas ele só joga pelo lado esquerdo. Ontem veio de falso 9, um horror. Contra o Juventude ontem veio jogar de segundo volante, um 8, quando o Tietê se machucou. Ora bolas, se o Jair faz a função do 8, o Tietê se machuca, e ele disse que o Barros é um 5, botava o Barros com o Jair, protegia a entrada da área, por onde saiu o gol, inclusive, Diniz. Mas não, ele preferiu botar o Verratti, arreganhando mais o Vasco. Ah, mas saiu o gol de empate. E o que mais saiu? O Vasco pressionou, então. O Vasco teve 5 atacantes. O Vasco foi avassalador. O Vasco atropelou o Corinthians. Não! O Vasco foi um convite ao adversário. E por dentro era o caminho. Aliás, por não confiar no Lucas Oliveira e também no Maurício Lemos, ele improvisa o Hugo Moura, que não está indo mal na zaga. Mas a função do 5 do protetor a gente não tem. E o Jair ficou sobrecarregado ontem. Essas avaliações ele não faz. Ou pelo menos não externa. Porque quando perguntado na coletiva, ele sempre, não, esse recorte é muito, não está certo. O recorte que até o Joel fez uma pergunta do Colina em Foco sobre os últimos aproveitamentos dele, o Diniz tem um aproveitamento de abaixo de 40% dos pontos conquistados por onde passou Fluminense e Cruzeiro no passado e Vasco no Brasileiro.
Ah, mas aí ele falou, não, se você olhar lá para trás, na época de São Paulo... Né? Bom, Diniz, ninguém vive no auge. Então você já teve o seu auge, agora o declínio. Pô, Diniz, olha e fala assim, cara, e ele perguntou, não tem que mudar alguma coisa? E ele acha que não, cara. O mais impressionante é achar que não tem que mudar nada. Ah, Fábio, ele mudou ontem, ele tirou o Verratti e manteve o time, né, na frente, que goleou o Santos. Pô, como é que não mudou? Beleza, isso era necessário. Se a coisa não aconteceu, se o Nuno não foi bem, se o David não foi o que a gente esperava, mudar, botar o Verratti, ok, mas tirar o Tietchan, sair para uma contusão, ele tá fora do jogo com o Botafogo, não vai fazer um exame de imagem hoje, mas esquece, lesão muscular, vai tirá-lo até dessa semana, inclusive contra o Sport. Aí não bota o Barros só foi entrar na vaga do Jair. Por que isso, cara? Por quê? Fernando Diniz, nesse momento, o Vasco precisa de um treinador que busque o resultado, chamado vitória. Não há outro resultado, 1-0. Pô, se for 6-0, espetacular, mas 1-0 também vale 3 pontos. E o Vasco está precisando somar 3 pontos. Restam 18 jogos pela frente. O Vasco tem um atrasado em relação à rodada do Brasileiro. O Vasco precisa, pelo menos de 8 vitórias e 2 empates. Fazer pelo menos, aí 26 pontos para chegar ao número mágico dos 45. Agora, se uma contusão de um volante e o Vasco precisa vencer, você acha que colocar o centroavante é a solução? Se você acha que colocar um centroavante como um meia, que foi o GB, que foi um horror, ou o Nuno, que é um meia atacante, como um volante, que foi um horror também, de novo, isso vai ser suficiente, então parabéns. O Vasco já pode pegar a sua trouxa e voltar para a segunda divisão. Agora, se você, numa eventualidade, empilhar atacante, numa eventualidade, tirar um volante, botar mais um meia, aí é diferente. Mas o Vasco é um time previsível. Já se sabe como marcar o Vasco. As suas substituições são previsíveis. Buscar resultado. Não, mas o desempenho está fantástico. Não adianta. Lá no final do campeonato, o que vale é a pontuação. Se a gente chegar no final do campeonato com 35 pontos, tendo jogado bonito contra um monte de gente, perdido, a gente está rebaixado, Diniz. Será que não deu para entender isso ainda? Parece que está difícil entrar na cabeça dele. Quarta-feira é o Botafogo, é a Copa do Brasil. E aí? É para coçar a cabeça mesmo. O que esperar desse time? Que teve uma atuação que tem que pedir desculpa ao torcedor que mais uma vez lotou São Januário. O torcedor do Vasco é isso mesmo que você pensou. Oda. Porra, o cara vai lá, se empenha, canta, grita, vaia. E o time entrega aquilo, espaçado, os caras dando distância. Porra. O Verratti pode tecnicamente não ser um primor, e não é. Mas na disposição, só o Paulo Henrique se iguala. Espero que o Paulo Henrique volte quarta-feira. Um grande abraço e até mais tarde, hein, no nosso Na Conta KTO.